Existe um aroma que não se confunde com nenhum outro. Ele invade a mente independente da nossa vontade, provocando uma sensação quase mística de aconchego, proteção e calor. Uma percepção tão profunda que parece ser parte inerente da natureza humana. Mas não se trata apenas de uma lembrança da infância ou de uma necessidade biológica por alimento. É um código genético de acesso ao sistema nervoso, um gatilho que dispara infalivelmente. Há milhares de anos, este mecanismo foi inserido na psique humana e, desde então, cumpre sua função perfeitamente. O que vem a seguir muda completamente a percepção sobre o que é colocado no prato todos os dias. O pão é tradicionalmente considerado a base da existência. Desde cedo, é incutida a ideia de que os cereais são fonte de força e que a transição para a agricultura transformou o macaco em homem, permitindo a construção da civilização. Mas se examinarmos essa versão por um outro ângulo, o quadro que se apresenta é exatamente o oposto. A revolução agrícola pode não ter sido um passo adiante, mas um ato de sabotagem biológica, cujo objetivo era a redução drástica da duração da vida humana. Um engano tão colossal que está presente à mesa 3 vezes ao dia, disfarçado de necessidade e tradição. Textos antigos, a Bíblia, as tábuas sumérias, os Vedas indianos, contêm informações que a história oficial prefere chamar de metáfora. Personagens que viveram antes de um certo marco histórico existiram por séculos. Matusalém, 969 anos. Noé, 950. Adão, 930. A ciência explica isso como exagero mitológico, erro de tradução ou uma peculiaridade na contagem de ciclos lunares. Mas a lógica sugere o contrário. Cronistas que registravam com precisão maníaca o movimento dos astros e construíam calendários complexos dificilmente se enganariam sobre a idade de seus próprios governantes. Muito provavelmente, estavam registrando a norma biológica de sua época. Se traçarmos um gráfico da expectativa de vida, torna-se evidente um declínio acentuado. Ele ocorre exatamente no período em que, segundo a versão oficial, a humanidade se tornou sedentária e começou a cultivar trigo e centeio em larga escala. O progresso, vendido como bênção, reduziu a vida em 10 vezes, de 900 anos para 70. Isso não é evolução, é degradação, uma limitação artificial do potencial do organismo. É como se um carro projetado para rodar 1 milhão de quilômetros fosse abastecido com um óleo que destruísse o motor garantidamente aos 100 mil. Esse óleo são os carboidratos complexos, o glúten e os fungos do fermento. Essa é a base da dieta que transformou a humanidade de forma irreconhecível. Os novos senhores do mundo enfrentaram o desafio do controle. Precisavam de mão de obra, mas não queriam pessoas com longevidade. Um indivíduo que vive 500 anos acumula uma massa crítica de conhecimento, enxerga os padrões de manipulação e deixa de temer, pois tem tempo para se realizar. É impossível controlar um ser assim. O executor ideal precisa ser forte, mas viver exatamente o suficiente para não ter tempo de compreender sua própria condição. O ciclo de vida é estruturado para ser curto: nascimento, aprendizado de funções básicas, reprodução, trabalho até a exaustão, desgaste final. 70 anos é o prazo ideal. Os primeiros 20 são para incutir a obediência, os 40 seguintes para trabalhar em prol do sistema, os últimos 10 para um declínio lento. O potencial biológico do corpo humano permaneceu o mesmo. Ele é projetado para séculos de vida ativa. Mas, para que esse potencial não se realize, é preciso alterar o combustível. Trocar a fonte de energia de alta eficiência por um substituto pesado e que entope o organismo. E esse combustível foi encontrado. Os cereais se tornaram o tal óleo que destrói o motor. A Revolução Agrícola, que costumamos celebrar como a maior conquista da humanidade, sob um olhar mais atento parece um ato de sabotagem biológica. E os vestígios dessa sabotagem ainda estão presentes em cada mesa de refeição.
Existiu um mundo sobre o qual não se escreve nos livros de história. Textos antigos descrevem o alimento dos deuses: ambrosia, néctar, maná dos céus. Ensinamentos orientais falam de prana, éter, força vital que permeia o espaço. Análises de bolhas de ar preservadas em âmbar revelam que a composição da atmosfera no passado era diferente da atual. O teor de oxigênio, a pressão, o campo eletromagnético do planeta eram outros. É muito provável que os nossos antepassados obtivessem grande parte da sua energia diretamente do ambiente ao redor, através da respiração, através da pele. O alimento servia apenas como um complemento leve, um portador de informações. O organismo funcionava como um reator perfeito, transformando a energia externa em força vital. Então, ocorreu um evento que mudou tudo. Sobre essa catástrofe global, existem registros nas lendas de todos os povos: um dilúvio universal, a queda de corpos celestes, a mudança dos polos, uma noite longa que durou meses. As camadas geológicas guardam as marcas desse evento. Florestas submersas, ossos de animais de diferentes regiões climáticas misturados, uma camada de argila cobrindo cidades antigas. Não foi apenas uma civilização que pereceu. O próprio ambiente se transformou. A cúpula da atmosfera tornou-se outra, os fluxos etéreos foram bloqueados, a energia livre se foi. Os sobreviventes se viram num mundo vazio, um mundo repleto de ruínas cuja função eles não compreendiam. Construções enormes com tetos de 5 metros de altura, mecanismos desconhecidos, redes subterrâneas de comunicação. A antiga fonte de energia tornou-se inacessível. O organismo, privado do seu sustento habitual, exigia algo diferente. E foi então que surgiu o grão. Com uma persistência impressionante, a cultura do pão foi inserida em todos os sistemas religiosos e mitológicos. O pão é chamado de corpo do Senhor, presente dos deuses, base da vida. Insiste-se na ideia: se não comeres pão, perecerás. Foi uma campanha sem precedentes que convenceu a humanidade de que aquela massa pesada e rica em amido, cuja estrutura química se assemelha à cola de papel de parede, era o único alimento possível. Do ponto de vista biológico, o grão é uma cápsula protegida por uma casca, criada para atravessar o trato digestivo de um animal sem ser digerido. A semente deve cair ao solo, com adubo, e germinar. A natureza a fez para não ser comida. Ela contém ácido fítico, que bloqueia a absorção de minerais, e lectinas, que agridem as paredes intestinais. Mas a sua arma principal está escondida na própria composição. O glúten, eis o que torna o grão um instrumento de alteração da biologia humana. O próprio nome vem do latim e significa cola. Um pãozinho macio e fofo introduz no organismo uma substância que não se dissolve completamente. Ela se deposita nas paredes do intestino, recobrindo as microvilosidades, aquelas estruturas por onde os nutrientes são absorvidos. Com o passar dos anos, essa camada se torna mais espessa. O organismo para de absorver as vitaminas. O consumo de alimento aumenta, mas as células passam fome. O corpo se transforma numa biomáquina que trabalha até a exaustão tentando digerir o indigesto. E não para por aí. O glúten tem uma estrutura suspeitamente semelhante à dos tecidos da tireoide e do sistema nervoso. O sistema imunológico, ao atacar a proteína estranha, começa por engano a atacar os próprios órgãos. Doenças autoimunes, diabetes, enfermidades do sistema nervoso, isso não é fruto da idade nem um acaso genético. É a consequência natural de uma dieta baseada num alimento ao qual o ser humano não está biologicamente adaptado. Mas o mecanismo mais assustador se revela quando observamos os subprodutos da digestão do glúten. Ao digerir o trigo, formam-se substâncias que atuam no cérebro de forma semelhante à morfina. Gluteomorfinas. Este é um termo científico real. Elas se ligam aos receptores opioides, gerando uma leve sensação de prazer e criando habituação. A pessoa não busca o pão porque tem fome. Ela o busca porque o seu cérebro exige uma dose.
Isso não é metáfora nem exagero. A dependência alimentar do pão tem uma base bioquímica muito clara. O glúten funciona como cola no sentido literal e figurado. Ele cola as vilosidades intestinais, privando o organismo de nutrição. Ele cola as hemácias, tornando o sangue espesso e viscoso. Esse sangue circula com dificuldade pelos capilares, causando privação de oxigênio em todos os órgãos, inclusive no cérebro. Um cérebro com falta de oxigênio opera em modo de economia de energia. A acuidade do pensamento diminui, a percepção crítica se torna mais lenta. A pessoa deixa de fazer perguntas, apenas consome e existe. O grão se tornou o mecanismo de controle perfeito. Pode ser armazenado, contabilizado, distribuído. É impossível tirar de um povo a floresta que o alimenta o ano inteiro, mas é fácil tomar dele um celeiro cheio de grãos. A ligação ao campo, à colheita, ao pão, esta é a corrente com a qual a humanidade foi acorrentada. E essa corrente é feita de glúten. O segredo principal não está escondido no grão em si, mas na tecnologia de transformá-lo em pão. Nas receitas antigas, o fermento natural era sempre algo sagrado, transmitido de geração em geração. Era guardado, acarinhado, considerado quase um ser vivo. O pão moderno, capaz de não endurecer por semanas e não mofar por meses, causa inchaço, peso e uma fadiga irresistível após a refeição. A diferença entre esses dois produtos é colossal e reside no que se adiciona à massa hoje em dia. As leveduras termofílicas, ou saccharomycetos, começaram a ser introduzidas em massa na panificação, no final do século XIX e início do século XX. A versão oficial diz que o fermento industrial foi desenvolvido para acelerar a produção, a fim de alimentar a população urbana em rápido crescimento. O fermento natural clássico exigia tempo e cuidado, enquanto o novo fermento permitia obter um pão em poucas horas. As datas dessa introdução coincidem estranhamente com os períodos de aumento acentuado de doenças oncológicas e autoimunes. No mundo dos processos globais, tais coincidências raramente são acidentais. O grande equívoco é acreditar que as leveduras morrem durante o cozimento. Isso não corresponde à realidade. A temperatura no centro do miolo raramente ultrapassa o limite crítico, e os esporos dos fungos termofílicos são capazes de sobreviver em condições extremas. Ao entrar no organismo com cada pão consumido, eles não são digeridos nem eliminados. Eles iniciam uma colonização. O ambiente quente e úmido do intestino torna-se o incubador ideal para a sua proliferação. Uma vez em ambiente favorável, as leveduras, juntamente com os açúcares, iniciam o processo de fermentação alcoólica. Dentro de cada pessoa que consome pão moderno regularmente, funciona uma pequena destilaria. Na medicina, existe até um termo oficial: síndrome da autocervejaria, quando o organismo humano produz álcool por conta própria, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Na forma grave, é uma doença rara, mas na forma leve, de fundo, está presente diariamente em milhões de pessoas. O etanol endógeno e o óleo fúsel, subprodutos da atividade da colônia de leveduras, entram na corrente sanguínea e chegam ao cérebro. Cria-se um estado de embriaguez leve, quase imperceptível. A consciência fica nebulosa, os reflexos diminuem, o pensamento crítico se torna mais lento. A pessoa vive em estado de leve intoxicação constantemente, desde a infância até a velhice, e considera isso normal. Ela não sabe como é ter uma mente absolutamente lúcida. A colônia de leveduras precisa de alimentação constante. Ela necessita de açúcar, de carboidratos simples. É por isso que, após um prato de macarrão ou um sanduíche de pão branco, a fome retorna com uma rapidez surpreendente. Não é o organismo que precisa de energia, é a colônia de fungos parasitas que sinaliza mais. A pessoa se transforma numa incubadora e num alimentador para uma biomassa estranha que controla seu comportamento, humor e hábitos alimentares. A colônia reestrutura a microflora intestinal de acordo com suas necessidades. As bactérias benéficas, essenciais para a imunidade e a síntese de vitaminas,
são suprimidas. A flora fúngica prolifera, penetrando cada vez mais fundo nos tecidos da parede intestinal. Aumenta a permeabilidade do intestino, condição que a medicina chama de síndrome do intestino permeável. Partículas de alimento não digeridas, toxinas e as próprias leveduras ganham acesso direto à corrente sanguínea. O sistema imunológico fica sobrecarregado com o ataque constante, entrando num estado de inflamação crônica. Energia livre, consciência pura, longevidade, tudo isso foi bloqueado por um produto simples e barato. A pessoa cujo cérebro está ligeiramente nebuloso por toxinas e cujo intestino está ocupado numa luta contínua contra uma colônia de fungos torna-se o executor ideal. Ela é dócil, preguiçosa, sem iniciativa. Sua vontade de resistir é suprimida a nível bioquímico. Ela não se rebela, não faz perguntas demais, não tenta mudar o sistema. Ela simplesmente consome a ração oferecida e se reproduz. A tecnologia de produção das leveduras termofílicas não tem nada a ver com processos naturais. É um produto da indústria química, criado em laboratórios. Ao contrário das leveduras selvagens ou dos fermentos naturais que existiram por milhares de anos, as cepas termofílicas são agressivas, resistentes e estranhas ao organismo humano. Elas não fizeram parte da dieta evolutiva do ser humano. Sua introdução na cadeia alimentar tornou-se um ponto de não retorno, após o qual a saúde da população do planeta começou a declinar ininterruptamente. Existe uma teoria de que isso foi feito intencionalmente. O objetivo seria criar uma população de pessoas com a consciência nebulosa e o potencial energético reduzido. Pessoas que viveriam exatamente o suficiente para trabalhar e gerar descendência, sem acumular massa crítica de conhecimento e sem perceber sua verdadeira condição. A dieta dos colonizadores atingiu seu objetivo. A humanidade está dependente da agulha do pão, sem suspeitar que é uma agulha. Isso também explica o fato estranho de arqueólogos encontrarem evidências da existência de civilizações cujas tecnologias e escalas de construção são inatingíveis para o homem moderno. As grandes construções da antiguidade, as pirâmides egípcias, os templos de Baalbek, a alvenaria poligonal no Peru, as fortalezas estelares por toda a Europa, exigem para sua criação um nível diferente de organização, uma energia diferente, um tempo de vida diferente dos construtores. Não é possível formar um engenheiro capaz de projetar algo assim em 20 anos. Ele precisaria estudar por 100 anos e trabalhar por mais 200. Se observarmos atentamente os edifícios antigos nos centros históricos das cidades, descobrimos um padrão estranho. Os tetos deles se elevam a 4, 5 e até 6 metros de altura. As maçanetas das portas estão posicionadas à altura do peito ou mesmo dos olhos de uma pessoa moderna. Os degraus das escadas são desconfortáveis, muito altos ou muito baixos para um passo médio. A história oficial explica isso como uma busca por grandiosidade, um desejo da aristocracia de demonstrar status ou peculiaridades da circulação de ar. Mas a lógica da engenharia sugere o contrário. Aquecer um ambiente com tetos de 5 metros, usando fogões primitivos a lenha, é um absurdo do ponto de vista da física e da economia. O ar quente se acumula em cima, enquanto as pessoas embaixo sentem frio. Isso não é status, é um desastre financeiro. Tais edifícios só poderiam ser construídos por uma civilização que possuísse outras fontes de energia, que não exigissem a queima de lenha. E esses edifícios foram projetados para seres de estatura diferente, para seres de 3 a 4 metros de altura. Fica a impressão de que a humanidade atual vive nos cenários de uma civilização alheia, como formigas que ocuparam o gabinete abandonado de um computador. Caminhamos por salões construídos para gigantes e não notamos a discrepância. Adaptamos esses edifícios para nós, dividimos os salões altos com andares, abrimos novas portas, mas o código arquitetônico grita que não somos os donos aqui. Somos colonizadores. Fomos trazidos para um mundo já pronto, cheio de ruínas e tecnologias incompreensíveis.
Para que não cresçamos até o tamanho dos antigos senhores, para que nosso cérebro não funcione em suas frequências, nossa dieta foi alterada. A dieta à base de cereais e leveduras faz o seu trabalho, retarda o desenvolvimento, encurta a vida, embota a consciência. Jamais nos tornaremos aqueles que construíram esses palácios, porque todos os dias comemos aquilo que nos impede de crescer. Literal e metaforicamente. No centro do cérebro humano existe um pequeno órgão sobre o qual a ciência moderna sabe surpreendentemente pouco. A glândula pineal, ou epífise, do tamanho de uma ervilha, era chamada de terceiro olho nas tradições antigas. Atribuíam a ela a capacidade de perceber campos sutis, proporcionar intuição, conexão com o espaço informacional e acesso a conhecimentos não obtidos através dos sentidos. No século XX, a ciência declarou que isso era um rudimento, um apêndice inútil, responsável apenas pela produção de melatonina e regulação dos ciclos de sono. Mas pesquisas das últimas décadas revelam algo diferente. A pineal contém estruturas que lembram a retina do olho, células sensíveis à luz e formações cristalinas, cuja natureza ainda não foi totalmente compreendida. É um receptor. Uma antena tão sensível que é capaz de captar sinais que estão além do espectro comum de percepção. Nos povos antigos, existiam práticas de ativação desse órgão que permitiam aos sacerdotes e iniciados obter conhecimento diretamente. O homem moderno enfrenta o processo oposto. Aos 30 anos, a pineal da maioria das pessoas se transforma numa pequena pedra. Ela fica coberta por sais de cálcio, perde a sensibilidade e deixa de cumprir sua função. O receptor se danifica. A medicina considera isso normal, uma alteração da idade que não merece atenção. Mas a causa desse fenômeno não está na idade, e sim no que é colocado no prato todos os dias. A farinha branca, os carboidratos refinados, os aditivos sintéticos e a água fluoretada criam as condições ideais para a calcificação dos tecidos. O flúor, que é adicionado em massa à água em muitos países, tem a capacidade única de se acumular na glândula pineal. Os compostos presentes no pão moderno reagem, transformando o tecido mole num depósito duro de calcário. A pessoa perde a conexão com a realidade. Literalmente. A pineal, transformada em pedra, já não consegue captar vibrações sutis. A intuição se torna mais lenta, a capacidade de sentir a mentira desaparece, o acesso a insights criativos é bloqueado. A pessoa fica sozinha com a realidade material grosseira, percebida apenas através dos 5 sentidos. Ela vê apenas o que podem lhe mostrar, ouve apenas o que podem lhe dizer. Torna-se fácil de controlar. Ela não sente a manipulação, não vê os significados ocultos, não faz perguntas inconvenientes. Esse estado é ideal para um sistema construído sobre o controle. A pessoa com o terceiro olho bloqueado não é capaz de descobertas inovadoras. Ela só pode combinar o que já é conhecido, reorganizar peças antigas. A verdadeira criatividade, a verdadeira intuição, a verdadeira genialidade exigem um receptor funcionando. É por isso que os gênios são tão raros no mundo moderno. É por isso que as tecnologias dos antigos, que construíram estruturas ciclópicas, parecem incompreensíveis. Existe uma teoria de que a civilização anterior, aquela que existiu antes da catástrofe, possuía a pineal funcionando em cada pessoa. As pessoas obtinham conhecimento diretamente do campo, sem precisar de longos estudos em livros. A vida útil de centenas de anos permitia acumular experiência, e o receptor limpo dava acesso a informações inacessíveis, hoje, até mesmo aos computadores mais poderosos. A construção de pirâmides e megálitos era para eles um processo natural, assim como para o homem moderno é escrever um texto no computador. Após a catástrofe, os novos senhores do mundo enfrentaram a necessidade de bloquear esse canal na nova população. Uma pessoa capaz de obter conhecimento diretamente é perigosa demais, imprevisível demais. O escravo ideal deve ser surdo aos sinais sutis.
Deve acreditar apenas no que está escrito nas fontes oficiais. Não deve sentir a mentira. A dieta à base de cereais e flúor resolveu perfeitamente esse problema. Agora, basta olhar para a história do século XIX para ver como esse sistema foi implementado em escala global. O século XIX está cheio de enigmas que a história oficial prefere ignorar. Os primeiros andares de edifícios antigos em qualquer centro histórico da Europa ou da Rússia estão enterrados no solo por 2 ou 3 metros. Dizem-nos que é a camada cultural. Supostamente, durante séculos, as pessoas não limpavam as ruas, a sujeira acumulava-se e os edifícios gradualmente afundavam no chão. A lógica da engenharia se recusa a aceitar essa explicação. Nos centros das cidades, onde a vida fervilhava, por onde passavam milhares de pessoas, é impossível acumular 3 metros de sujeira sem limpar as ruas por séculos. Além disso, os porões desses edifícios são frequentemente espaços residenciais completos, com janelas, portas e escadas. Eles não foram soterrados gradualmente. Eles foram inundados de uma só vez. Isto é consequência de uma catástrofe. Um fluxo de lama, uma enxurrada de detritos, uma chuva de argila que cobriu o planeta num passado histórico relativamente recente. Após essa catástrofe, uma nova população é trazida para as áreas limpas ou parcialmente limpas. As pessoas chegam a cidades vazias ou semi-vazias, encontram casas prontas, fábricas, máquinas cujo funcionamento mal compreendem. Encontram fornos gigantescos que são adaptados para assar pão. Encontram estruturas que chamam de templos e começam a usar para rituais religiosos, embora originalmente pudessem ser instalações energéticas. No século XIX, ocorre uma explosão demográfica sem explicação lógica do ponto de vista da história oficial. A população do planeta dobra, triplica em tempo recorde. As mulheres dão à luz todos os anos. Isso não se parece com reprodução natural em condições de insalubridade e falta de medicina. Isso lembra um programa de cultivo forçado de biomassa. A dieta à base de fermento e glúten funciona como um catalisador hormonal. Ela causa alterações no sistema endócrino que levam ao aumento da fertilidade. A qualidade da prole é sacrificada em prol da quantidade. As crianças nascem com mais frequência, mas vivem menos e adoecem mais. Este é o modelo ideal para preencher rapidamente territórios vazios com mão de obra barata. As fortalezas estelares, espalhadas por toda a Europa e além, são chamadas pela história oficial de estruturas fortificadas, mas qualquer engenheiro militar confirmará que a forma de estrela de múltiplos raios é ineficaz para a defesa contra a artilharia dos séculos XVIII e XIX. No entanto, é perfeita para a física das ondas. São contornos de ressonadores, instalações para captar eletricidade atmosférica, nós de uma rede energética global. Após a catástrofe, essas instalações pararam de funcionar. Talvez as propriedades da atmosfera tenham mudado. Talvez tenham sido desligadas intencionalmente. Os novos senhores do mundo preferiram colocar a humanidade na agulha dos hidrocarbonetos e dos carboidratos, tornando-a dependente da extração de petróleo e do cultivo de grãos. A rede que poderia fornecer energia gratuita a todos foi substituída por um sistema onde a energia deve ser paga com trabalho e dinheiro. O ouro negro e o ouro branco tornaram-se as duas principais mercadorias na bolsa de valores, as duas correntes que sustentam o mundo moderno. Desde a mais tenra infância, a pessoa é moldada em duas frentes, a informacional e a biológica. O refeitório da escola e a sala de aula atuam em conjunto. No refeitório, servem chá doce com pãozinho. Na aula de história, contam que os antepassados eram selvagens que viviam em cavernas. Para acreditar na mentira sobre a primitividade do passado, é preciso ter a mente nebulosa. Para torná-la nebulosa, é preciso alimentá-la com essa cola feita de farinha e açúcar. A alimentação escolar torna-se o alicerce de todas as crenças futuras. O cheiro do refeitório fica gravado na memória para a vida toda. É ali que se forma a convicção. A comida precisa ser pesada.
e depois do almoço deve dar sono. Chamam isso de saciedade, mas na verdade é um choque tóxico que desliga o pensamento crítico. O organismo da criança, ocupado em lutar contra o glúten e a fermentação do fermento, não consegue fazer perguntas. Ele obedece e registra. As pirâmides foram construídas por escravos com cinzéis de cobre. Não sobram forças para duvidar. A infância transcorre num estado de intoxicação alimentar. O cérebro se acostuma a funcionar com metade da sua capacidade. A pessoa não conhece a clareza de consciência, achando normal o peso e a sonolência após as refeições. Ao crescer, ela inevitavelmente adoece. O recurso do corpo, projetado para durar 1 século, é consumido em 1 década na luta contra as toxinas. Ela chega ao médico e então começa o segundo ato. A medicina não é construída sobre a cura, mas sobre o gerenciamento da doença. Os médicos são treinados em protocolos criados pelas mesmas estruturas que controlam a indústria alimentícia. A ligação entre alimentação e doenças crônicas é ignorada. Explicam ao paciente: é da idade, é hereditário. Prescrevem um remédio, mas não dizem o principal: pare de comer o que te adoece. Uma pessoa saudável não é vantajosa para o sistema. Ela não compra medicamentos, não gasta com exames. O consumidor ideal é a pessoa com uma condição crônica, que paga regularmente às empresas farmacêuticas. O pão com fermento e glúten garante que o assinante não cancele o plano. A pirâmide alimentar com os cereais na base não foi criada por nutricionistas, mas pelos produtores de grãos e açúcar. É um plano de marketing para vender matéria-prima barata, disfarçado de preocupação com a saúde. Mas o sistema apresenta falhas. O número de pessoas com intolerância ao glúten está aumentando. A medicina chama isso de doença celíaca. Mas existe uma outra visão. É uma tentativa do organismo de se proteger. O DNA tenta rejeitar o código estranho que foi inserido através da comida. Os corpos estão começando a se rebelar. O intestino inflama. O sistema imunológico ataca os próprios tecidos, forçando a exclusão do produto. As gluteomorfinas criam uma dependência semelhante à causada por drogas. Abandonar o pão é difícil não por causa da fome. É o sistema parasitário interno que exige sua dose. O micélio que envolve as terminações nervosas envia sinais de alerta. A pessoa é refém dentro do próprio corpo. A colônia de leveduras exige carboidratos, ditando o comportamento alimentar. A liberdade de escolha é uma ilusão. As decisões são tomadas pela bioquímica moldada pela dieta. O aumento da intolerância ao glúten pode significar que a humanidade está tentando se livrar das algemas. O sistema imunológico está reconhecendo o inimigo com mais frequência. É uma revolta das células contra anos de envenenamento. As elites sabem disso. A dieta delas é diferente. Em eventos fechados, não se serve pão de forma. Existem fontes de alimentação exclusivas que permitem manter a lucidez. A antiga ferramenta de controle está falhando. É por isso que novas tecnologias estão sendo promovidas agressivamente. O pão feito de insetos. Preparam para a humanidade a dieta de colonizadores da próxima geração. Ainda mais artificial, afastando-a ainda mais das fontes naturais. A pressa tem explicação. Se muitos começarem a se recuperar, o sistema perderá o controle. A armadilha precisa se fechar antes que os que despertarem tenham tempo de perceber o que está acontecendo. Fora do sistema descrito, existe um outro nível de realidade. Aqueles que realmente controlam os processos globais encontram-se num espaço alimentar distinto. A dieta deles não tem nada a ver com o que está nas prateleiras dos supermercados comuns. Fazendas fechadas e centros de pesquisa fornecem produtos que a maioria desconhece. As elites não iriam se intoxicar com aquilo com que intoxicam a população. Paralelamente, observa-se um crescimento do interesse por práticas antigas, crudivorismo, jejuns. É uma tentativa instintiva do organismo de lembrar as configurações perdidas. As pessoas buscam caminhos para abandonar a comida industrial. Seu corpo é mais sábio que a consciência. Ele se lembra. A pineal, transformada em pedra na maioria, em alguns recupera a sensibilidade com a mudança da dieta.
A intuição retorna, a percepção se aguça. O organismo começa a captar sinais antes inacessíveis. O momento atual é um ponto de bifurcação. O velho mecanismo se desgasta. O novo ainda não foi completamente implantado. Formou-se uma janela de oportunidades. Aqueles que conseguirem perceber o que está acontecendo podem sair do sistema antes que a nova armadilha se feche. Abandonar o pão industrial, os produtos que causam dependência, não é apenas uma mudança de dieta. É retomar o controle sobre a própria percepção. Um passo para restaurar a conexão com a realidade, não filtrada através de uma névoa tóxica. A história do pão é a ponta do iceberg. A expectativa de 70 anos não é a norma biológica, mas uma limitação artificial. O corpo é capaz de mais. O cérebro é capaz de mais. O acesso à informação existe, mas é bloqueado diariamente pelo que é colocado no prato. Cada pedaço de pão é a assinatura de um contrato. A concordância em permanecer dentro dos limites. A concordância com o ciclo de 70 anos em vez do ciclo milenar. O contrato é assinado automaticamente, sem o conhecimento do signatário. O conhecimento oferece a possibilidade de escolha. Pode-se continuar alimentando a colônia interior. Pode-se sair da dependência, passando por um período de desintoxicação. Pode-se buscar caminhos para restaurar as funções perdidas, para recuperar a capacidade de obter energia diretamente. Os antigos sabiam, a comida pode ser diferente. Uma dá força e clareza, a outra dá a ilusão de saciedade e o declínio. No mundo moderno, a escolha está obstruída pelo marketing e pela dependência. O sistema não contava com perguntas. Ele foi construído sobre o seguir hábitos automaticamente. A questão é quem alimenta quem. A pessoa alimenta a colônia ou encontra uma maneira de se nutrir de outra forma. A resposta é dada 3 vezes ao dia. A consciência na escolha é o primeiro passo para sair da armadilha cujo nome é a dieta dos colonizadores.